Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje eu vou conversar com o Michael Guimarães, que já está aqui comigo. Ele é Product Designer e vai falar um pouco sobre essa profissão, sobre a vida dele, que já aconteceu muita coisa. E aí, Michael, tudo bem? Tudo bem, David? Então é isso, daqui a pouco a gente vai ficar em definitivo. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Se você quiser saber mais informações, você pode acessar desculpapodcast.com.br, que lá tem mais informações sobre tudo que o Michael fala aqui no episódio, todos os links que ele citar aqui. Também tem links para você saber onde que a gente está nas redes sociais, sempre com @desculpapodcast, e também como que você consegue mandar mensagem para a gente e onde você consegue ouvir esse episódio. Caso você esteja ouvindo agora numa plataforma que você não curta muito, tá bom? Michael, vem pra cá de vez, se apresenta pro pessoal, fala quem é você, o que você faz, mas de uma forma bem resumida, tá? Sem muito spoiler mais pra frente, por favor. Tá certo. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Michael Guimarães, eu sou Product Designer no Apvida Saúde. E hoje eu vou contar, como o David falou, um pouco dessa minha trajetória de como é ser um Product Designer, né, no mercado, né? No mercado de Fortaleza, principalmente. Mas no Brasil. Ficou bom Show. isso, hein? Antes da gente falar um pouco sobre o começo da tua trajetória na escola, me fala um pouco sobre essa profissão, assim, no geral, porque eu vejo que quando a gente faz algumas buscas sobre a área de produto, a gente fala de Product Designer, Product Owner, Product Uhum. Manager, é uma área que está em voga, né? Tem muita gente É. falando sobre isso, tem muita gente dizendo que vai fazer isso só porque paga muito bem. O que é essa área de produto? O que que a área de produto ela faz em si? Tá. Então, assim, antes da gente partir, né, para as definições do que é a área de produto, a gente precisa ter uma diferença aí, porque é o seguinte, dentro da área de design, eu tenho também uma outra área de produto, mas ele é voltada mais para produtos físicos, né? Então, copo, embalagem, TV, essas coisas mais físicas mesmo, onde o designer atua, né, no projeto como um todo e na produção dele. Quando a gente fala de product designer hoje no mercado, a gente está falando de digital product designers. São aqueles designers que trabalham na construção de produtos digitais, certo? Então, aplicativos, plataformas, landing pages, sites, etc. Por que a gente começa a trabalhar esse termo de product designer? Porque essa pessoa, né, quando ela está inserida dentro do processo de criação de um produto digital, ela está em todas as etapas. Então, quando eu falo todas as etapas, são pesquisa, é, protótipo, né? Você faz pesquisa de mercado, faz protótipo, acompanha o desenvolvimento e o lançamento desse produto no mercado. E depois do lançamento desse produto no mercado, você acompanha os resultados dele, né? No uso. Então, por exemplo, aqui no Apvida, posso te dar esse exemplo, a gente lançou um aplicativo recente e agora a gente está acompanhando o desenvolvimento dele, né, na nova versão e acompanhando a versão beta, né, os resultados da versão beta na loja, por exemplo. E aí a gente vai fazendo as melhorias a partir dos resultados que saem na loja. Essa daqui é a diferença, né, da profissão. Eu entendi, tá bom. Acho que a gente vai conseguir falar mais sobre isso quando a gente entrar mais na tua profissão, tá? Uhum, tá bom. Mas vamos começar do começo, né? Me fala qual é a primeira lembrança de escola que vem na tua mente. Eu tenho várias. Porque a minha escola, né, assim, minhas lembranças de escola são bem nítidas. Então a memória é meio de elefante. Mas vamos pensar um aqui, né? Eu me lembro.
Cara, eu me lembro do cheiro da minha escola fundamental, da minha escola do fundamental, Do cheiro, sabe? você é a primeira vez, quase um ano de podcast, você é a primeira pessoa que fala que lembra do cheiro da escola. Pois eu me lembro do cheiro da escola, sabe, assim, é um negócio era uma mistura de não sei, é uma mistura de planta com livro velho e mimeógrafo, essa é a descrição que eu tenho pra te dar do cheiro. Então, assim, eu me lembro bastante do cheiro, me lembro a primeira lembrança que eu tenho também é que a escola que eu estudava tinha um mural enorme da Branca de Neve e os Sete Anões, porque o nome da escola era Instituto Branca de Neve. É clássico, né, eu estudei na escola Turma da Mônica nos meus primeiros anos também. Então, pois é. Então, assim, essas são as primeiras lembranças que eu tenho da escola. E das coisas que você estudava, tem alguma matéria que você lembra que você era muito bem ou que você gostava muito daquela matéria? Curiosamente, eu gostava de química, né? Assim, isso não no ensino fundamental, mas mais para o ensino médio. Quando era ensino fundamental, era mais para artes, né? Então, assim, designer, né? A gente bota logo assim na balança designer. A gente sempre tem essa afinidade com a disciplina de artes. Mas no ensino médio eu tinha muita afinidade com a disciplina de química. Não entendia porquê, mas eu me dava bem. E gostava de estudar, sabe? Eu sempre fui meio cientistazinho maluco, de estar misturando as coisas, de quebrar. Cara, tem história assim de tipo, a mãe ficava com ódio quando comprava os brinquedos e chegava em casa eu tinha desmontado os brinquedos. Óbvio que eu não sabia montar de volta, né? Mas estavam lá os brinquedos desmontados na sala, ela ficava com raiva porque gastava dinheiro e eu quebrava. Mas eu queria saber como aquele brinquedo funcionava, então eu ia lá e desmontava ele. Qual foi o teu desmonte mais inventivo que você fez? Tipo, nossa, que ideia mirabolante desmontar esse notebook. O Ah, que não, foi a mas coisa mais doida? desmontar notebook eu fiz depois, né? Isso aí foi carreira, tipo, né? Fiz ensino técnico no Instituto Federal, então isso aí eu aprendi valendo. Mas, sei lá, eu tinha um cachorrinho que ele pulava, né? Ele latia e pulava e dava um saltozinho, dava uma pequena pirueta e parava em pé. Eu desmontei esse cachorro. Eu peguei a chave de fenda do meu pai, tirei o couro do cachorro. Oh, meu Deus, coisa horrível pra estar dizendo no podcast, né? É um brinquedo, esse cachorro É é um um brinquedo, tá, brinquedo, gente? certo? Só pra dizer, Luísa Mel, por favor, não, não venha. Mas eu tirei a cobertura do cachorro e fui desmontando. Obviamente eu desmontei o cachorro todo, mas não soube montar. Então foi aí esse o mais mirabolante que eu já desmontei. Tá até hoje pra montar o cachorro e ele tá lá desmontado, coitado, Ah, né? não, ele foi pro lixo. A minha mãe jogou ele no lixo. De raiva também, né? Porque a raiva que eu fiz ela passar. E você me falou que você fez um curso no Instituto Federal. Que curso você fez? Eu fiz informática no Instituto Federal, daqui de Maracanaú. Né, eu sou da região metropolitana de Fortaleza, para você ouvinte que está nos ouvindo de outro lugar do país, né? Região metropolitana de Fortaleza é uma cidade vizinha da capital do Ceará, e eu fiz informática lá, né? Que é justamente essas disciplinas de montagem e manutenção, rede de computadores, programação também. Foi onde eu também me dei muito bem na parte da programação, principalmente para entender como um produto digital acontece. Foi aí que a coisa começou, certo? Só para eu já dar Ah, que aquele legal. spoiler. Legal. Quem tá ouvindo, eu também sou de Maracanaú. Maracanaú é a segunda maior cidade do estado do Ceará, só perde pra capital. Mas como foi que começou essa tua paixão por produto? Você falou que começou no Cefet, Foi, foi. Instituto Federal. Porque aí a gente tem que falar antes, né? Porque eu nunca fui uma pessoa que ficou parada na vida, tipo, esperando as coisas cair do céu. Então eu me mexia muito, ia atrás de curso, ia atrás de procurar. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí, com de 10 a 14 anos, eu fiz vários cursos profissionais, né? Esses 4 anos, eu fiz cursos profissionais sei lá, de Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Dreamweaver, essas ferramentas assim mais, né, instrumentais que o pessoal chamava de curso profissionalizante. E aí, nesse curso profissionalizante, eu tinha uma disciplina que era web design. E aí, eu
peguei gosto pela coisa, né? Além do design, também tinha a parte do web design. Então eu enveredei por esse caminho e depois, mais ou menos aos 18 anos, eu fui para o Instituto Federal para estudar informática, né? E nessa formação técnica, né, mais formal, digamos assim, eu tive contato com linguagens de programação, desenvolvimento e etc. E aí eu comecei a entender que como os softwares hoje, né, funcionam. Então, tipo assim, eu não sou um designer muito comum, eu sou um designer bem fora da curva mesmo, porque eu vou atrás de saber coisas que quase ninguém se preocupa. Então, por exemplo, se você pergunta a algum outro designer como funciona um servidor da Amazon, talvez ele não saiba, talvez. Mas eu fui lá e fui saber como é que a porcaria do servidor da Amazon funciona, como é que aquilo, né, acontece. Então, eu fiz essa formação do Instituto Federal, como você disse, né, do desmontar as coisas. Eu aprendi a desmontar e montar um computador nesse curso, mas mais do que isso, eu aprendi a programar. E aí foi nessa levada de aprender a programar que aí eu passo, né, depois para um curso de rede de computadores, também no Instituto Federal, mas de Canindé. Então, nessa aventura toda, eu tive a oportunidade de me frustrar com a área de informática e saber que não era aquilo que eu queria, né? E aí eu recebo um convite, eu recebo uma ligação de um amigo de ensino médio, né, amigo de colégio, dizendo que tinha uma faculdade aqui em Fortaleza que estava com curso de design aberto e que ele estava transferindo de sistemas de informação para design. E aí eu disse, bem, vamos nessa, né? Tinha feito o Enem para passar. Eu estava numa faculdade pública, né? Mas não era o que eu queria. O Instituto Federal não tinha design na época. Acho que ainda não tem, mas tem artes visuais. Mesmo assim, eu fiz essa transição, né? Fui em 2012 para a faculdade de design, né? E daí o resto é história, porque um mês depois de entrar na faculdade eu já consegui um estágio, né? E do estágio eu já consegui CLT, desde então eu não fiquei desempregado muito tempo. Porque, como você mesmo disse, é uma área que está muito em voga, né? Como que foi essa tua primeira experiência? Foi um estágio numa agência onde eu era estagiário do web designer de lá. Foi uma experiência legal, mas assim, era aquela história. A agência, ela vive muito de conta, né? Então ela não tem muito, digamos assim, ela não tem muito apreço pelo protocolo, ela não tem muito apreço digamos assim, pelo produto em si. E naquela época essa linguagem, né, esse entendimento de design de produto ainda não estava tão formatado assim. Se você trabalhava com coisas para a internet, você era um web designer ou um webmaster. Então eu estou ressuscitando aqui uns conceitos meio jurássicos, né? Vintage, isso, é É tudo vintage, vintage. exato. E aí, assim, ou você era web designer ou você era webmaster. E aí, quem era o webmaster era aquela galera que programava PHP, Java e etc. E quem era o web designer sabia fazer as interfaces, sabia fazer algumas HTML, CSS, algumas linguagens de marcação. E daí eu fiquei nessa parte enveredando para o web design, porque eu já tinha, né, aqueles cursos lá atrás de ferramenta, mas entendimento de design eu ainda não tinha. Então, eu fui tendo depois, né? Quando eu avancei na faculdade, eu fui entendendo o design um pouco mais e tendo outras ferramentas, né, para trabalhar como web designer. E depois virar designer de produtos digitais. Mas isso tudo não foi só nessa agência. Não, não. Depois, essa agência foi o estágio, né? E aí, com 2 meses de estágio, eu fui para uma outra agência, que era um grupo de comunicação que tinha ali pelas aldeotas da vida. E que era uma agência que até hoje existe, que inclusive, ironicamente, trabalha para a Pivida, Que é onde você tá hoje. que é onde eu tô hoje, exatamente. E aí lá eu tive esse contato desse chão de agência que faz coisas para web, né? Então, tipo assim, fazia portais, fazia os sites, os landing pages, e a galera não tinha, como eu te disse, muito compromisso com o protocolo, né? Era tipo, o cliente quer, você vai fazer, sim senhor, não senhor.
e tinha um cabeça lá que fazia os layouts todos. E eu era, digamos assim, eu era um web designer, mas eu era um web designer júnior, né? Então, nessa de ser um web designer júnior, eu não tinha muito poder de decisão. Com o tempo, eu fui crescendo, né? Eu fui ganhando um pouco mais de confiança e mais de espaço. Eu saí de lá para uma revista, né? Então, nada a ver com o que eu estava fazendo, mas eu estava na época da faculdade estudando design editorial. Então, eu queria aprender, porque eu não sei se a galera, né, assim, muita gente discorda disso, mas design instrucional, design de informação tem muito a ver. Então, editorial e web, eles andam meio que de mão dada, né? Você não monta uma página da internet sem entender muito de editorial, por exemplo. Então, eu estava estudando editorial e aí eu disse, não, vou mudar para essa revista. Pagava melhor, né, obviamente, mas foi um pequeno desastre, porque era meio bagunçado e a jornalista que me coordenava era uma louca, sabe assim, era doida, doida, doida assim sabe, de gritar com todo mundo. Ela tinha um dia que estava bem, tinha um dia que estava mal e, enfim, era aquela história, tipo, beleza, né? No final de tudo dessa revista, eles me demitiram, porque fecharam, digamos assim, né? Fecharam o CNPJ para abrir outro CNPJ. E nessa transição me demitiram. E daí eu fiquei, tipo, sei lá, uns 6 meses sem trabalhar, até que uma amiga disse, Michael, abriu uma vaga para designer. Tu quer? Eu disse, quero. Fiz a entrevista, né? E passei como web designer também. E aí, cara, tive altos e baixos. Tive a oportunidade de aprender bastante, de conhecer coisas que eu não fazia. Então, tipo assim, para tu ter uma ideia, meu primeiro dia foi na festa dos 35 anos de existência da empresa. Nós já chegou na festa. Eu já cheguei na festa, exatamente, eu cheguei no badalo. Só que assim, nem tudo ia ser festa de lá para frente. Eu tinha um coordenador na época, né, um supervisor, que ele era um cara, assim, completamente inseguro. Ele também fez design na mesma faculdade que eu, mas ele não tinha, digamos assim, repertório visual para trabalhar. E não tinha também uma segurança, né, de gestão para saber delegar. Então ele era, cara, ele era extremamente abusivo. Ele foi comigo, ele foi com o designer antes de mim. Então, tipo assim, foram umas coisas bem pesadas, fora os assédios morais, né, as pressões psicológicas, os assédios morais, que eu precisei tratar um pouco, né, precisei tratar bastante na terapia depois. Daí eu fui para um laboratório da Dell, que a Dell mantém em Fortaleza, e aí nesse laboratório da Dell eu aprendi muito, né, foi onde eu consegui me desenvolver mais, principalmente na área de construção de produtos digitais. Aí realmente foi quando eu disse, poxa, é aqui, né? Cheguei onde eu queria, é aqui onde eu imagino que a minha vida vá para frente, né? E lá eu consegui entender que a gente consegue fazer pesquisa, né? A gente precisa de pesquisa, muita, muito importante pesquisa para desenvolvimento de um produto digital. E aí a gente fez pesquisa com os usuários, ouvia os usuários, né? Porque eles tinham uma sala lá com pessoas com deficiência, que eram o público-alvo desse laboratório, né? Desse centro de pesquisa. De criar aplicativos aplicativos mais acessíveis, né, para as pessoas. E isso, que na verdade era uma plataforma de educação à distância. Então era uma plataforma de AD que a Dell tem até hoje, inclusive. E aí, assim, eles são a plataforma de educação à distância, fora os outros projetos de acessibilidade, né, física e digital, mas na época eu atuava como product designer dessa plataforma. Então, eu entendi o que as pessoas precisavam, quais eram as limitações que elas tinham, quais eram as dores que elas tinham naquela sala, e tentava traduzir isso visualmente, né, melhorar isso visualmente. E aí entra aquela questão do que eu falei no começo, né? Que a pessoa, o product designer, ele tá de ponta a ponta, né? No produto digital, ele vai desde a pesquisa até a entrega. E nesse meio termo, eu tenho que pensar na experiência do usuário e eu tenho que pensar na interface, né? Dessa experiência. Então, assim, a experiência, na verdade, ela é tudo, né? Ela é a experiência em si e a interface visual. Porque uma não anda sem a outra, né? Então, tipo assim,
pensa num guarda-chuva e o guarda-chuva, a experiência dele é abrir, certo? Então ele é um aramado. Pensa no arame do guarda-chuva. Essa é a experiência, né? O cabo e os arames são a experiência. A capa que envolve o guarda-chuva, se o guarda-chuva tem uma estampa de arara, se o guarda-chuva é preto com estrelinhas, essa é a interface visual. Essa é a UI que eles chamam, né? User Interface. Então a experiência é abrir o guarda-chuva e o User Interface é a capa preta com estrelinhas ou a cobertura de arara, entende? Então, Uhum, sensacional. boa uma analogia, né, para a pessoa entender. Então Sim. elas não andam separadas. Elas podem estar separadas em momentos, mas para o produto digital, né, existir de fato, eles precisam estar juntos. Então, nesse momento da Dell, eu aprendi bastante sobre acessibilidade, né? Aprendi sobre os contrastes de interface, aprendi sobre botões, aprendi, por exemplo, que pessoas com deficiência visual têm uma forma diferente de navegar, os surdos têm uma maneira totalmente diferente de navegar por sites, porque, né, eles não têm os estímulos auditivos, então a gente precisa de imagens mais, digamos assim, mais vibrantes, cores mais vibrantes, elementos bem destacados. E daí surgiu a oportunidade de passar para o Apvida, né? Que aí o meu chefe, meu atual chefe, me ligou e disse: Michael, ó, tem essa oportunidade aqui, paga tanto e e aí, topa? Só que eu tenho esse flerte com a saúde, né? Assim, do produto digital para a saúde, e era para a área de inovação, que era tudo que eu queria. Daí eu fui, né? Me joguei e tô até agora aqui e tenho várias coisas para frente. E aí peguei todo digamos assim, toda essa bagagem e hoje eu tô aplicando, né, no Apvida para não só para entender que os pacientes hoje, aí diferente da época de Unimed, hoje eu tenho um pouco mais digamos assim, um pouco mais de voz, né? E o meu chefe não é abusivo que nem o da Unimed era. Então, hoje eu tenho um pouco mais de voz, um pouco mais de respeito dentro da equipe e gosto, né, de passar para quem trabalha comigo esse mesmo respeito, esse mesmo espaço, né, porque ninguém merece estar sendo assediado moralmente dentro do trabalho, né, ninguém merece estar sendo torturado. Nenhum tipo de assédio, né? Ninguém merece nenhum tipo de assédio, ainda mais no trabalho, né? Exatamente. Então, assim, ninguém merece estar recebendo isso. E pessoas felizes produzem mais, sabe? Então eu acredito nessa máxima que se eu consigo acolher uma pessoa, né, que trabalha no meu time, ela vai produzir com satisfação, ela vai estar feliz e motivada com aquilo lá. Sim, sem dúvida. Aproveita que você está falando sobre motivação e me fala o que você faz mesmo na prática. Hoje, na prática, eu participo de todo, como eu te disse, de todo o processo de conceituação de produtos digitais. Então, por exemplo, eu posso te falar porque já está rodando. Mas, por exemplo, o aplicativo do cliente, né? Os próximos lançamentos são, e aí, momento spoiler para o teu exclusivo para o podcast, por desculpa o Me atraso. patrocina a Pivida. A gente tem esses lançamentos de aplicativos para o cliente, né? E a melhoria das plataformas e sites, que são os próximos capítulos, né? Que a gente está tendo. Então, eu participo exatamente da conceituação desses novos produtos. Então, por exemplo, chega alguém lá e diz, Michael, eu preciso de um aplicativo tal para cliente tal, né? Vamos botar aqui bem genérico. E aí eu sento e converso com essa pessoa para entender o que ela está querendo me dizer, né? Então, eu vou fazer meio que um briefing, né? Então, para quem é da área do design e da publicidade, entende bem o que é um briefing. E depois desse briefing eu vou fazer pesquisa, né? Eu vou conversar com as pessoas que essa pessoa, né, do setor da Apvida, por exemplo, me indicou, e eu vou procurar pessoas, clientes nesse perfil e tentar conversar com elas para entender quais são as necessidades, quais são as dores que essa pessoa tem e como esse produto vai fazer com que a vida dela melhore. A minha meta, David, hoje é fazer com que a experiência digital do cliente Apvida seja melhor. Isso serve também para qualquer outra, né, para qualquer outra empresa, digamos assim. Então, hoje o product designer tem essa meta
de que a experiência digital da pessoa, né, do cliente, seja melhor do que ela é hoje. Então a gente busca sempre essa evolução, seja estudando, seja pesquisando, seja a partir das métricas, das críticas na loja, né? Então hoje eu faço isso. Faço também a parte de experiência, então como eu te disse, né? Depois que eu conversar com esse cliente, eu vou pensar como é que ele vai usar aquilo dali. Então, digamos, conversei com ele, ele disse, eu prefiro um botão maior, eu prefiro um botão menor, eu prefiro, digamos assim, eu prefiro que esse serviço tenha menos coisas, ou então, deixa eu te dar um exemplo mais palpável. A gente está lançando nesse aplicativo, ele está até disponível para quem quiser baixar, e aí você vai ter lembretes, e esse é um exemplo muito bom que eu posso te dar, que é assim, a gente não tinha lembretes nos aplicativos. Você marcava uma consulta e podia esquecer. Você tinha que anotar em algum canto para lembrar, né? E hoje o aplicativo já faz isso por ti. Ele vai te mandar notificações push ou deixar na tela dele qual é a sua próxima consulta. Entende? Então a gente foi tratando dessa experiência e aí a partir da tratativa dessa experiência, né, da construção dessa experiência, a gente traduziu visualmente, né? Então a gente transformou isso em tela. Então hoje isso é o que eu faço e daí depois de transformar em tela eu acompanho os desenvolvedores na construção do aplicativo, dizendo assim, por exemplo, ele fez lá o cardzinho da consulta e aí botou uma cor roxa. Aí eu chego para ele e disse, amigo, ó, o roxo aqui não funciona, né? O roxo não é uma cor da empresa. Vamos trocar essa cor por azul? Como está no protótipo, aí vou fazendo esses acompanhamentos, né? Dentro do momento de desenvolvimento. E, no final, da publicação na loja e acompanhamento contínuo, né? Então, hoje é tudo isso que eu faço. Parece muita coisa, e é. Mas aí a gente faz isso de uma maneira meio linear, né? A gente vai fazendo de maneira sequencial, não é exatamente tudo ao mesmo tempo agora. Massa. E você consegue ver hoje alguma conexão daquilo que você fez no Instituto Federal lá atrás, no que você está fazendo hoje, negociando com os programadores, por exemplo? Então, não. É difícil de dizer isso, né? De 2010 para hoje são quase 11 anos. São 11 anos, na verdade, 11 né? anos. São 11 anos. Então, hoje eu vejo que o que eu aprendi lá no Instituto Federal me dá pelo menos um pouco mais de confiança para conversar com os desenvolvedores, né? E aí é uma parada que às vezes a gente tem um pequeno conflito entre designers e desenvolvedores, porque a gente quer geralmente propor uma experiência magnífica, né? Uma experiência surreal, os protótipos maravilhosos, mas esquece que a gente precisa ser, digamos assim, palpável, né? A gente precisa ser exequível, a palavra correta, né? Exequível, que é assim, não adianta eu desenhar um balão, digamos, né? Não adianta desenhar um balão brilhando no escuro se o desenvolvedor não sabe fazer isso. Ou se vai demorar muito tempo para que esse seu balão brilhando no escuro fique pronto. A gente perde o timing de lançamento do produto. Então é melhor que eu faça um balão agora, entregue um balão agora e depois adicione para ele a capacidade, né, a habilidade de brilhar no escuro. Porque eu dou tempo para o desenvolvedor aprender e dou tempo também para fazer digamos assim, uma interface, né, uma experiência consistente e bem acabada. Então, Esse é o famoso MVP. exatamente. Então a gente precisa, o designer ele esquece do MVP em alguns momentos e quer, né, quer brilhar, quer mostrar o poder gráfico que ele tem, mas ele esquece também de que o desenvolvedor também está nessa com ele, né? Ele não está sozinho nesse barco. Massa. E eu já soube também que você separou algumas dicas, além de tudo que a gente já conversou aqui no episódio, né? Então me fala o que você separou para quem tá ouvindo e tá pensando em seguir nessa área, ou que entrou na área agora e tá com dificuldade, ou que vê que tem muita oportunidade no mercado e não sabe por onde começar. Então me fala o que você separou de dica. Pronto. O que eu tenho para dizer para quem está querendo começar, né, é que tenha paciência e humildade.
você não vai chegar ganhando R$ 10.000 num cargo, certo? Então, assim, você chegou agora, não quer dizer que você precise aceitar salários baixos, não é isso. Mas se você não tiver portfólio, você não vai conseguir alcançar melhores salários no mercado, né? Então, estude, faça trabalhos conceito, né? Faça conceitos. Michael, tem um aplicativo aqui que eu uso que eu acho horrível. Você consegue, você acha, se sente seguro ou segura de construir uma experiência, uma interface melhor? Faça e poste no seu Behance. Mas eles não vão me pagar nada. Não vão pagar nada, mas também não vão usar. Não podem usar sem a sua autorização, certo? Então faça conceitos, bote no seu portfólio e explique o seu processo, né? Encontre o seu processo. As empresas gostam de ver o processo que você tem, como você trabalha com aquilo, como você constrói aquilo, né? Tudo isso que eu te expliquei durante todo o episódio foi o meu processo hoje, né? Então, essa é a primeira dica. Faça trabalhos conceito e poste no seu portfólio, que você não vai só mostrar o que sabe fazer, mas também vai aprender muita coisa fazendo esses trabalhos. A segunda dica é a experiência do usuário, ela não é sobre você. Então, não pense que porque você usa uma coisa de um jeito, por exemplo, eu uso uma coisa de um jeito, mas o David vai usar de outra maneira, certo? Então, pergunte, né? Mas se você não tem como perguntar, comece por você e vá tentando fazer mudanças com o tempo, né? Então, Michael, não consigo, eu tô começando agora, eu não consigo pagar uma pesquisa. Pergunte para os seus familiares, pergunte para os seus primos, para os seus tios, pergunte para pessoas próximas, seus amigos. Ainda não vai ser, né, a pesquisa ideal, mas já vai ser alguma coisa. E aí eu separei também três itens. Eu tô aqui monopolizando o podcast, David, Mas é desculpa. seu, é sobre você, é sobre isso e tá tudo bem. Eu separei 3 dicas. Três dicas não, três itens, né? 3 ferramentas que são o Nielsen Norman Group, que é uma ferramenta não, é uma entidade internacional responsável pelas heurísticas de Nielsen. O que são as heurísticas de Nielsen? São conceitos a partir de experimentos construídos, né, durante muito tempo sobre usabilidade e interação humano-computador, né, IHC. Então você pode pesquisar sobre heurísticas de Nielsen, que eu vou, né, passar o detalhe aqui para o David depois. E eu vou colocar aqui na descrição do episódio lá no site que você já sabe. Isso. E aí o Nielsen Norman Group é a entidade que você consegue encontrar essas heurísticas. Aviso, esse texto, né, esse item está em inglês. Então vai precisar um pouquinho de força. O segundo item é o LinkedIn Learning. Se você tem, né, já um pouquinho de tempo no mercado, obviamente você vai ter revirado olhos para o que eu falei aqui o episódio inteiro em algum momento. Mas a minha dica é que você invista no LinkedIn Learning, né, no LinkedIn Premium, se você puder, se não for apertar no seu orçamento, porque o LinkedIn ele não é só uma plataforma de network, ele também é uma plataforma de educação. Então, esse LinkedIn Learning ele traz muitos treinamentos, também em inglês, a maioria em inglês, os melhores, né, são em inglês, sobre essa área de UI, UX, Product Designer, Product Manager. Ele traz muita informação, ele tem muita informação para te oferecer e com a assinatura você pode fazer quantos cursos quiser. E tem curso em português e inglês também, né? Tem, mas os cursos em português eles são meio fraquinhos, sabe? É aquela dublagem. Oh meu Deus, o que que eu vejo? Bobeiro Brian e tal, entendeu? Então, não gosto muito, mas tem e os cursos em inglês tem legenda. E aí o último, para encerrar minhas dicas, é A Vida Secreta de Walter Mitty. Esse filme, ele conversa comigo de uma maneira mais, digamos assim, mais profunda, sabe? Porque durante muito tempo, principalmente naquela época que eu trabalhava na Unimed, eu me questionava o que o meu trabalho, né? O que o meu trabalho significava para o mundo,
né? O que o meu trabalho enquanto Product Designer significava para a sociedade como um todo, né? Então, aquele filme ele é inspirador porque não consigo te explicar exatamente. Eu acho que é mais assistir e você conseguir perceber a mensagem dele nesses pequenos detalhes. Eu adoro esse filme. Ele é meu filme favorito de carreira, digamos assim. Ele nem é um filme biográfico de carreira, né? Ele é uma ficção, mas me ajudou bastante na construção, né, do meu repertório de hoje. E é Massa. isso. Adorei muito. Esse filme, inclusive, eu nunca assisti também, mas sempre tive vontade. Inclusive, eu vou já procurar para ver se rola ficar na minha playlist. Você que tá ouvindo, eu vou deixar na descrição do episódio todos os links que o Michael deixou aqui. Você também pode acessar o desculpapodcast.com.br, que lá no post dele vai estar tudo certinho para você. Beleza? Então, Michael, a gente já tá se aproximando do final do episódio. Gostei. Antes da gente se despedir, eu queria pedir a você que falasse para as pessoas como elas conseguem te encontrar para poder trocar uma ideia contigo, bater um papo, tirar alguma dúvida. Muito bem. Eu também tenho um podcast, né, que é o Fala Michael Podcast. Eu dou mais ênfase para ele no Spotify. Então, não é exatamente relacionado a design, tem alguns episódios de design, mas é meio que um feed para eu jogar coisas e trazer alguns amigos, tal qual o David me chamou para cá, né? Só que eu não falo tão direcionado assim para carreira, eu falo besteira. Então, se você quiser ouvir besteira, tá lá. É para passar o tempo, é isso mesmo. E às vezes agrega alguma coisa. É aquela coisa assim de, vou aqui me divertir, de repente agregou alguma coisa. E também você me encontra no @Michael Guimarães, né? Tipo Michael Jackson, só que é @Michael Guimarães no Instagram. Aí pode falar comigo por lá que eu tô sempre disponível, 24 horas conectado, até com o braço quebrado, dá certo. E queria muito te agradecer por ter dedicado parte do teu tempo para poder compartilhar com as pessoas um pouco da tua história, né? Que eu sei que isso não é tudo, mas muito obrigado mesmo por ter compartilhado várias dicas com as pessoas e mostrar como que dá pra gente sobreviver no mercado de design de um jeito tranquilo, de um jeito que não seja muito acelerado, que você não precise passar por coisas muito ruins na sua vida. Muito importante você ter compartilhado isso até para alertar um pouco as pessoas que elas podem estar passando por alguma coisa, mas elas só vão perceber isso depois. Então, já que você já vai adicionando esse gatilho na cabeça das pessoas. Muito, muito, muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todo mundo. Como você disse, né? As pessoas elas não são obrigadas a passar por isso. Então, no momento que você estiver passando por algo assim na sua carreira, não é errado você procurar outra oportunidade, não é errado você também enfrentar essas questões, né? Geralmente, boas empresas, grandes empresas, têm uma parte de sentinela, né, dentro do RH para você tratar essas situações. Então, se você tiver sofrendo algum tipo de abuso no trabalho, fale, não fique calado. Porque senão essas pessoas vão ficar impunes pelo resto da vida, vão crescer, vão aumentar, entendeu? Então, não vale a pena ficar calado. E é uma honra estar aqui, amigo. É um prazer conversar com você, é um prazer conversar com seus ouvintes. Eu tô realmente muito lisonjeado. O braço quebrado nem é muito problema, não. Eu tô aqui muito tranquilo. Mas é uma honra estar aqui no seu podcast. Muito obrigado mesmo, de coração. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, David. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.